Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica. Hoje nós vamos aprender a fazer uma super sonda eletromagnética usando aí VU. Você pode estar fazendo com VU de LEDs e também com VU de ponteiros, pessoal. Olha só, é bem útil aí no diagnósticos de fonte DC-DC. Então é isso aí, pessoal, vamos lá. Bem, muito provavelmente você já deve ter visto essa sonda aqui no YouTube. Muitos canais já falaram a respeito. Para que serve essa sonda? Para você ver se a fonte DC-DC do circuito ela está trabalhando. Isso aí ajuda você a fazer um diagnóstico. Você já coloca, você já sabe se está oscilando. Tem aqui essas menores e essas maiores. Essas maiores elas são bem mais sensíveis. Essas aqui eu encontrei em impressora. Se você pegar uma impressora aí, você desmancha que você vai achar essas bobinas maiores. Aqui no caso, essa aqui tem 220 microhenries. E essas menores aqui ela tem 22 microhenries. Só que elas não são tão sensíveis. E o que eu fiz? Eu dei uma turbinada nelas. Então tem aqui um LED ligado. Para esse LED acender, ele precisa de 2 volts. Se eu colocar aqui, ó, nessa fonte DC-DC, aqui o LED ele acende bem fraquinho, quase não dá para perceber. Se eu pegar este outro também, não dá para perceber. Então o que eu fiz? Eu montei aqui esse circuito. Aqui eu fiz em dois modos diferentes. Esse aqui eu fiz com um VUzinho, muito provavelmente você deve ter um aí guardado na sua oficina. Ele começa a marcar a partir de 0,2 volts. Mas tem um segredinho aí, pessoal, já já eu vou falar. Esse aqui no caso, eu vou aproximar aqui, ó, da fonte, o ponteiro ele já sobe, tá vendo? Então já sei que tem aqui uma indução, que a fonte ela está trabalhando, certo? E aqui na fonte do circuito também é a mesma coisa, pessoal. Coloca aqui no transformador, já sobe. Porém o LED que tem aqui, ó, ele não acende. Então, se fosse pelo LED, que ele precisa de 2 volts para acender, não teria como eu saber se está tendo ali corrente ou não, se está tendo indução, se a bobina está trabalhando ou não. Então dessa forma aqui, olha só, a partir de 0,2 volts, ele já começa a mandar aí tensão para o circuito. Qual é o segredo dos 0,2 volts? Vai montar aqui o circuitinho. Esse aqui é um VUzinho analógico e você pode estar montando aqui com esse VUzinho de LED. Você pode estar comprando, está por volta de 20 a 30 reais. Não precisa modificar nada. O que eu fiz? Para aumentar a sensibilidade 0,2 volts. Olha só, pessoal. Eu fiz ele com diodo Schottky. Esse diodo aqui ele tem uma condução de 0,2 volts. Então aqui você vai pegar a bobina. Tá aqui a bobina. No caso 220 microhenries, essa minha funciona melhor. Esse diodo ele vai retificar e o capacitor ele vai dar uma filtrada, ou seja, ele vai dar uma alinhada aqui na tensão. Você pode estar ligando aqui com o VUzinho de ponteiro analógico, potenciômetro 100K, que você vai controlar a intensidade da tensão para o VUzinho. E se você utilizar o VU de LEDs, simplesmente ligar ali na sua entrada, não precisa modificar nada. Ele está sendo alimentado ali com 2 baterias de celular, uma alimentação aí de 9 volts mais ou menos. E onde que encontra esse diodo Schottky? Ele sempre está junto com a bobina, pessoal. Toda fonte que você for ver tem a bobininha e o diodo sempre está acompanhando a bobininha. Então esse diodo aqui, ó, provavelmente é um diodo Schottky. Esse diodo ele tem uma tensão de 0,2 volts. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Então tá aqui o diodo Schottky 0,2 volts. Então a partir da tensão de 0,2 volts já vai estar mandando tensão para o circuito. Então esse aí é o esqueminha do circuito. Aqui está aqui a bobina. Então eu tenho um capacitor de 1 micro para dar uma filtrada no sinal, para cortar um pouco a frequência.
Aqui é o nosso diodo Schottky. O potenciômetro aqui, o terminal central do potenciômetro, ele vai aqui no VUzinho, então você vai controlar aqui a intensidade do VU. Agora, você utilizando aqui o VU de LEDs, tá vendo o circuito original, não modifica, aqui é a alimentação da bateria e aqui é a entrada. Então eu tenho aqui a minha bobina, o diodo e o capacitor está aqui dentro. Peguei uma caneta, cortei, vou deixar aqui uma fotinha para vocês verem, olha só. O diodo e o capacitor. Então o sinal ele já vem trabalhado aqui, então eu ligo o sinal aqui na entrada do sinal e aqui é a alimentação onde que eu liguei a bateria. Bateria eu peguei duas baterias e liguei em série, dando aí uma tensão por volta de 8, 9 volts. E aqui é a minha bobina, pessoal. E aqui com uma pequena intensidade, aqui ele já acusa. Coloquei aqui também uma chavinha liga-desliga, né? Olha só que legal. A visibilidade que nós temos. Em vez de aqui de um LED, que quase você não enxerga, olha, acende muito fraquinho, ó. Olha a diferença desse circuito, pessoal. Olha, muito legal. Tá vendo? Esse aqui também está trabalhando, essa fonte também está trabalhando. E a nossa fonte aqui também, ó, está trabalhando, aqui acusa, olha só. E aqui tem duas formas. Esse jumper aqui você pode, ele é ligado em forma de barra, e se nós tirarmos ele, ele fica em forma de ponto. Dessa forma a gente economiza mais bateria, porque que só está acendendo um LED, olha só. E aqui, caso tenha muita intensidade, olha só, você ajusta aqui o tripó. Se estiver batendo muito, você diminui o tripó. Se ele não estiver subindo, você aumenta. Viu, pessoal? Bem legal aqui a minha sonda VU. Vou deixar aí mais exemplos como você pode estar utilizando aí a sua sonda VU. Então vamos lá. Agora aqui com essa fonte dá para a gente ver a intensidade do campo conforme a carga. Se eu pegar esse LED e colocar aqui, essa lâmpada aqui ela tem duas resistências, uma menor e uma maior. Então eu vou colocar aqui essa resistência maior, que puxa menos carga. Aqui o LED a gente não percebe a diferença aqui do LED, a intensidade do LED que ele vai acender, olha só. Quase não percebe, pessoal, não dá para ver que o LED ali acende. Agora se eu pegar aqui o meu VUzinho, vou encostar aqui, olha só, ele já acende. Ele está gerando aqui um certo campo. Agora eu vou colocar uma resistência, a resistência maior, que vai puxar menos carga. Ó, quando eu ligo, ele dá um pulso, né? Que a resistência está fria, ela puxa mais carga. Isso dá pra gente perceber, olha só. Aí fica o terceiro LED de cima para baixo aceso, ó. Que legal, aqui eu deixei na forma de ponto. Agora eu vou ligar aqui na resistência que puxa mais carga, na resistência menor. Olha só, agora o LED em cima fica aceso, ó. Então através que dos LEDs dá pra gente perceber que quanto mais carga que a gente coloca, mais campo o transformador ele gera. E esse transformadorzinho aqui, pessoal, que é uma fonte de 15 volts, olha só. Olha a distância que pega esse VU, olha só. Quase ali 2 centímetros de distância ele já capta os LEDs. Bem legal. Agora essa fonte usina, pessoal, olha só. Quando a gente liga ela, dá aquele pico. Liguei ela aqui, olha lá, dá aquele pico, depois volta ao normal. Aqui eu vou colocar uma carga, vou colocar aqui a lâmpada. Dá pra ver que sobe legal aqui, ó. Se eu colocar nesse transformadorzinho, quando põe a carga também sobe aqui o campo. Nesse outro aqui também, olha.
Interessante, olha só. 2 pontos aqui do transformador, ele sobe bastante. Quando eu vou fazendo um ciclo, ele desce. Chega no outro ponto, ele sobe. Aqui ele desce, aqui ele sobe. É interessante, ó, dá pra ver onde tem um campo maior aqui no transformador, ó. Legal, agora eu vou desligar, conforme o capacitor vai descarregando, os LEDs vão apagando, olha só. E desligou. Legal também. Agora aqui no caso dos rádios, já dá pra gente fazer a primeira impressão, ter o primeiro diagnóstico aí das fontes, antes da gente fazer a análise. A gente já coloca em cima da bobina pra gente saber se a fonte está oscilando ou não. Rapidinho a gente já fica sabendo. Então vou pegar aqui, ó, no caso desse rádio, ele tem aqui uma fonte de 5 volts, tá aqui. Tem essa bobininha que passa os 12 e aqui é a bobina do oscilador. Se eu colocar aqui, deixa eu ligar aqui meu aparelho. Se eu colocar nessa que passa os 12 volts, olha só, já acende um LED. Então aqui eu já tenho um diagnóstico. Se eu colocar nessa outra, olha só. Então aqui eu já sei que essa fonte ela está trabalhando. Tem uma outra aqui de 1,3 volts, olha só o tamanho aqui do transformadorzinho, da bobininha. Se eu colocar aqui, ó, também eu tenho a oscilação, ó, acende aí o primeiro LED. Já sei que ela está trabalhando. E aqui eu tenho outra fonte. Essa aqui também é 5 volts. Eu já tenho uma primeira impressão, olha só. E essa aqui já é mais potente, já sobe até em cima o LED, ó. Já gera uma tensão maior. Então aqui a primeira impressão que eu tenho pelo primeiro diagnóstico, que eu sei que as fontes elas estão funcionando, então já me poupa aí um pouco de tempo. Agora aqui nesses módulos pequenos, aqui ele já me adianta se a saída está boa ou não. Então vamos ligar esse módulo aí. Primeiro eu vou colocar aqui no centro do transformador da fonte. Se o transformador oscilar e as bobinas da saída não oscilar, eu já sei que a saída está queimada. Então aqui vou ligar o remoto, olha só, já acende um LED, o primeiro LED. A gente deixa um tempinho, ó, subiu. Então aqui ele já ligou a saída. Então a fonte está funcionando, se não acendesse a fonte estaria ruim. Então aqui eu já tenho uma ideia se a saída está boa ou não. Olha só, quando eu chego perto aqui das bobinas do amplificador, ele já acusa que estão todas oscilando. Então aqui eu sei que a saída está boa. Se eu colocasse aqui, ligasse, colocasse aqui e não oscilasse, então a saída aqui já estaria ruim. Aqui eu vou fazer uma experiência com o multímetro para vocês verem. Então aqui o módulo, nesse caso o módulo está funcionando. Vou mostrar aqui a tensão para vocês, até quanto que a tensão chega. Vou colocar aqui, ó, que aqui é o sinal, né? Tá a entrada do sinal. Se eu chegar próximo, se eu chegar aqui, eu vou ter uma tensão aí, ó, de... Então esses LEDs, o último LED ele está por volta de 3,2 volts. Vai, se eu chegar mais próximo ainda, a tensão chega até 7,28 volts. Então tá aqui uma experiência legal, olha só. Eu chego perto, ali o osciloscópio ele indica a tensão. Tá dando uma tensão contínua porque tem um capacitor de 1 micro que está filtrando. Então aqui eu já sei que a saída está boa, já fiz um pré-diagnóstico. Agora aqui eu vou fazer outra experiência, pessoal. Vou tirar aqui e vou colocar aqui o osciloscópio na base do transistor. Já volto. Agora voltando aqui, coloquei o osciloscópio no gate do transistor. Vocês viram que a primeira vez que eu liguei só acendeu um LED. Será que tem diferença aqui de frequência ou de largura de pulso? Vamos ver, pessoal. Vou ligar aqui, ó, olha só. Liguei, o osciloscópio está ali a forma de onda e só tem um LED aceso. Aí o módulo ligou, subiu o LED, porém não aconteceu nada aqui, nem com a frequência, nem com amplitude, nem com largura. Ele só acusou aqui porque ligou o amplificador, puxou carga e o transformador aí ele emitiu mais aí ondas. Então tá, eu vou desligar de novo, olha só.
A frequência não muda em nada. Tá aí o primeiro LED aceso. Quando ele liga o amplificador, aí o transformador emite aí mais radiação, ó. Só uma curiosidade aí, pra vocês pensarem que a frequência é uma, mas não, pessoal. Aí a frequência é a mesma coisa. Agora aqui na saída, olha só os LEDinhos, ó. Até pisca um pouco aqui, ó. Conforme a música aí, ó. Esse aqui ele pisca mais. Pisca aí no ritmo da música. Agora eu vou mostrar aqui o de ponteiro, pessoal. Olha só. Tem um LED aqui em cima, só para vocês verem como é que ele funciona, né? Aqui o ponteiro ele vai acusar um pouquinho só. Mas não dá para perceber tanto quanto o de LED. Quando ele liga, ele dá o disparo. Tem um LED aqui em cima que é 3 volts. E aqui são as bobinas da saída também. Tá tudo oscilando aí, ó. Se eu afastar aqui, olha a distância. Olha só a distância que o véu pega. Bem legal com o véuzinho também. Agora aqui vamos testar esse módulo Taramps. Para você que não tem osciloscópio, é uma saída barata aí para você saber se a fonte está oscilando ou não. Você troca os transistores, troca ali o drive. Será que vai oscilar? Aqui um método simples, pessoal, também, olha só. Vou ligar esse módulo, liguei o osciloscópio só para vocês acompanharem ali o funcionamento. Vou ligar aqui o remoto, coloca aqui no meio, olha só o LED, ele dá um pico aí até lá em cima. Aqui o LED azul ele acende. Aí o módulo está funcionando. Olha só. Tá tocando, certo? Agora aqui eu vou fazer uma simulação de um transistor em curto. Então vou desligar ele. Desliguei. Vou colocar aqui uma lâmpada, pessoal. Vou estar simulando aqui, ó, na fonte, como se o transistor estivesse em curto. Então vamos ligar agora aí para saber se está oscilando ou não. Agora eu vou ligar novamente. Vocês podem observar aqui também os LEDs. Vou deixar aqui no meio. Liguei, olha só, ali deu uma oscilada, acendeu o azul, ele já desliga. Porque tem alguma coisa em curto aqui na parte do secundário, na saída da fonte. No osciloscópio ele dá pulsos rápidos, lá, pra vocês verem, tá vendo, ó, como é que ele trabalha? Ele dá uns pulsos rápidos, ele não tem a resposta e ele desliga aí a frequência. Então aqui, ó, dá pra ver que oscila, pessoal, tá vendo? E ele vai lá em cima, ó. Se eu desligar e ligar de novo, ó, você viu o pico que ele dá. Por quê? Porque tem um curto aqui, tem alguma carga aqui estranha, é que a bobina está irradiando aí mais potência, só que não chega a funcionar, né? Lá, viu? Desliga. Agora eu vou tirar aqui a minha lâmpada, vamos ligar de novo. Você pode observar ali o LED azul. Quando ele acende o LED azul, ele lá, dá um pico. Pode ser também pela carga dos capacitores. Aí dá uma queda. E ali a frequência. A frequência ela começa rápida, olha só. Depois ela vai aumentando gradualmente. Olha lá. E aqui, para ver que está oscilando. Agora, bobina de saída. Olha só que legal nesse modo, pessoal. Aqui a música bate conforme que a irradiação. A música vai parar justo agora, ela vai começar a pular ali, ó. Transformador de saída, conforme vai dando a carga, ele vai irradiando, dando os pulsos, ó.
bem interessante também. Então dá para saber também que o oscilador aqui, a saída está funcionando, que as bobinas estão funcionando. Eu vou desligar, vamos ver como é que se comporta aí agora. Ali os LEDs, quando acender o azul, ele dá uma pulsada, aí liga o oscilador. Olha que interessante, ó, dá para fazer um viewzinho aqui, ó, só de aproximação da bobina. Bem legal. Vou aumentar aqui o volume. Se baixar o volume para, se aumentar, aí ele funciona como um viewzinho. Agora eu estou aqui com outro módulo, vou mostrar para vocês aí a interferência magnética desse módulo. Por que o rádio FM para de funcionar dependendo do módulo digital. Aqui no caso, até minha TV, esse módulo aqui ele para, a televisão para de pegar. Então vou ligar, eu estou aqui com esse sensorzinho aqui, com essa sonda pequenininha, vou deixar aqui no meio, você pode estar usando ela também, em vez dessa outra. Sem problema nenhum. Vou ligar o módulo, olha só que o LED acendeu. Vou deixar ali o osciloscópio para vocês acompanharem. Aqui também funciona, pessoal. Aqui acende todos os LEDs. Até aí tá normal. As bobinas de saída também. Essa aqui tem uma bem distante, ele já capita. Vou pegar esse outro aqui, ó. Olha só. Intensidade do LED, ó. Só que esse daqui, olha só, no fio, esse não pega. E olha só, pessoal, a interferência que esse módulo gera. Se eu pegar aqui no fio, ó, o fio tá gerando uma interferência eletromagnética que faz aí o FM parar de pegar o FM do seu rádio. Só chegar próximo ao fio e ele já acende. Vocês viram que interessante? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. E aqui, ó, só de chegar próximo também ao transistor, olha só, ele já acende. Aqui não tem bobina nenhuma, ó, só o fio mesmo ele já acende. Então também é bem interessante. Então aqui vou desligar, vou ligar novamente, aí já dá para saber aí se a bobina está gerando campo ou não. Então aí só foi uma curiosidade, pessoal, da interferência aqui do fio do alto-falante. Agora aqui como último exemplo, uma placa de TV. Eu peguei uma placa que os 12 volts ele funcionava e parava de funcionar. Através da sonda, quando eu colocava no transformador da fonte, o primeiro LED ele ficava piscando. O que isso significa? Que o CI da fonte estava tentando trabalhar. Quando fui fazer aqui as medições, eu vi que o capacitor aqui de filtro estava ruim. Fiz a troca do capacitor, a fonte ela voltou a funcionar, os 12 volts não falhou mais. Mas o que me ajudou a descobrir? Foi aqui o sensor, pessoal. Como o LED piscava, eu vi que o CI estava ok, estava tentando trabalhar. Agora aqui no caso dessa placa, estou com a fonte aqui de 3 volts, olha só, ela está trabalhando. Tem os 3 volts, e essa aqui é de 24, não tem oscilação nenhuma, porque está desligada. Agora se eu ligar aqui, quando puxar uma carguinha aqui, o LED vai subir. Eu liguei a fonte, subiu aí, ó. E essa de 24 agora também está funcionando. E aqui conforme eu passo aqui, pessoal, tem lugar que funciona mais e menos, olha só, interessante. No meio, ó. Bem legal, tá vendo? E aqui vou desligar novamente. E aqui vou ligar minhas lâmpadas. Uma fonte de 24 volts. Agora eu vou ligar aqui e acende aí minhas lâmpadas. Então tá aqui a fonte de 3 volts. Minha fonte aqui de 24 volts também está trabalhando. E desliga para ver aí o funcionamento.
Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da minha nova ferramenta aí para dar uma ajudada aí para vocês. Também novidade aí no canal. E só lembrando aqui, o primeiro LED tem 0,3 volts e aqui ele acende com 3,2 volts. Estou usando aqui o LM3914, ele é linear. Se você for utilizar o LM3915 também não tem problema. 3915 ele tem uma curvinha aqui no final, ele dá uma achatada aqui no final dos LEDs, mas também funciona ok. Certo, pessoal? Então tá aí, Super Sonda e Vega para você fazer os seus testes. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, esse vídeo aí merece, hein, pessoal? Também você pode estar se inscrevendo no meu canal para estar recebendo mais dicas de conserto e de eletrônica. Então é isso aí, pessoal, valeu, obrigado!